Mas, Cris, qual é a lógica operacional, Cris? Por que que tem um gráfico do lado esquerdo, um mais no meio e um de pontos do lado direito? Que é esse aqui que a gente vai focar agora nesse módulo também, tá? Eu vou te explicar a lógica operacional do conjunto da ópera inteira, beleza? Para que a gente possa dar o pontapé inicial aqui nesse módulo também, tá? Para a gente poder entender, tá? Eu ainda não vou te explicar os gráficos, o gráfico de pontos, tudo mais, tá? Ó, tá? Presta atenção. No módulo de tela operacional, eu explico qual que é o gráfico de pontos, eu explico como montar o desktop do índice do dólar. Então, não vai botar um comentário aqui ou vai lá chamar no grupo, mas qual que é os gráficos de pontos do índice e quais são os de dólar? Cara, se a gente já passou, né? Então, óbvio, se tivesse alguma alteração, eu estaria falando. Mas não tem, tá? Se você seguiu a sequência, você sabe qual que é. Para índice é 14p, para dólar é 6p. Para índice, o 14 e o 21p são bons também. Você também pode operar no de 21p, tá? Inclusive aqui eu tenho uma telinha do 30p. Às vezes eu fico fazendo alguns testes também, tá? Eu tenho do 30p aqui, tá? Mas já é um gráfico um pouquinho mais pesado, então tem gente que não aceita tomar um stop de 200 pontos, por exemplo. Tá? Então, olha só, um bom padrão, ó, um rompimento de pivô, coisa linda aqui, ó, fez um padrão de 3, compra, só que daí é 250 pontos de stop, tá? Mas também o alvo ele é sempre maior, tá? Então, o gerenciamento do gráfico de pontos também ele é bom, tá? Você pode fazer um operacional 2 para 1 brincando no gráfico de pontos, certo? Só que muitos alunos não conseguem operar um gráfico de 30p, tá bom? Então, aqui também, ó, várias operações em correlação a VWAP, né? Uma compra, outra compra aqui, outra compra aqui. Aqui já não era muito em cima, tá? Testou ajuste e compra no gráfico de 30p isso aqui, tá, gente? É bem legal o 30p. O 21p também é bem bacana. Tá? O 21p também. Então, se eu fosse falar para você quais são os gráficos de dólar, é só o 6p. Tá? Não precisa outro gráfico, é só o 6p. E não, ó, nos meus testes, né, desses 4 anos, o 6p é o único gráfico que se comporta bem, que é bom, que dá padrões bons, bem legais, tá? Para dólar. Para índice, tá? 14, 21 e 30p, tá? Então, você decide o que você vai operar. Eu vou te passar os padrões aqui também, tá? Mas vamos à lógica operacional, certo? Seguinte, qual é a lógica de tudo isso aqui que você está vendo, tá? Dessas 3 telas. A lógica é você nunca, né? Óbvio que nunca, a palavra nunca a gente não pode falar, mas a ideia principal de montar um operacional e depois querer vender uma mentoria para alguém era de eu não tomar tanto stop e ser lucrativo, tá? E aí eu operava gráfico de candlestick, operava vários métodos, suporte, resistência, não dava nada certo, eu não entendia. E aí eu fui indo, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui descobrindo novas formas de enxergar o mercado, fui criando, né, tendo criatividade para mim também poder tá criando o meu próprio método, tá? Então, há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu fiz uma mentoria de um cara que passava um setupzinho de scalp, tá? E eu comecei a aprender, comecei a gostar e tal, e foi quando eu abri o canal no Instagram. Acho que foi o primeiro canal que eu abri das minhas mídias, tá? E comecei a postar conhecimento lá, que eu estava aprendendo de uma mentoria, comecei a postar conhecimento lá também, né? Porque o que a gente aprende, a gente reproduz, a gente aprende e reproduz, tá? E quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Aí esse professor, ele veio e me tirou, me excluiu da mentoria, falou que eu tava, como é que é? Eu tava plagiando ele. Eu, assim, ó, quem entende de plágio sabe, plágio é o quê? É eu pegar algum conteúdo dele e disponibilizar, dar algum conteúdo dele e pegar, é pirataria, basicamente. Isso é plágio, é eu plagiar aquele conteúdo e só mudar um pouquinho. Eu não tava fazendo isso. Só que ele, né, ficou brabinho, é aqueles caras de vender curso, né? Ficou brabo na época. E aí foi quando eu me dei o boom. Cara, quer saber? Chega, não vou mais fazer mentoria de ninguém. Vou pegar e eu vou desenvolver um método para mim. O que eu preciso? Eu comecei a perguntar para mim, né? O que eu preciso, tá? Cara, eu preciso saber em qual é o momento que eu vou operar, tá? Porque eu comprava, o negócio vinha para baixo. Eu vendia, o negócio subia. Até parecia que eu tinha que fazer engenharia reversa nesse mercado. Quando eu pensava em compra, eu teria que vender, né? Às vezes a gente fica se perguntando. Eu fiquei muito tempo me perguntando assim, cara, mas se eu
sempre compro um negócio desse, eu vou começar, quando minha mente pensar em compra, eu vou começar a vender, né? E quando eu pensar em venda, eu vou começar a comprar, né? Eu acho que daria até mais certo. E aí, por conta disso, dessa picuinha que deu aí com esse professor aí, tá? Ah, abençoei ele, né? Eu sei que eu não estava plagiando, eu sei no meu coração e Deus sabe que eu não estava plagiando ele. Eu só estava compartilhando meu conhecimento com uma imagem. Eu desenhei uma imagem do que eu aprendi no conteúdo do cara, desenhei uma imagem e a minha imagem, conforme eu tinha entendido uma aula que o cara deu lá, postei no meu Instagram. E aí o cara tava me seguindo e tal, né? E aí, do nada, ele me tirou do grupo, falou mal de mim pra todo mundo lá do grupo, tá? E me tirou da mentoria, me excluiu, tirou meu acesso das aulas. Pra mim foi muito bom essa experiência, cara, porque ali Deus falou pra mim, cara, Cris, segue sozinho a partir de agora. Começa a bater cuca sozinho. Aqui na minha cidade não tem ninguém, cara, pra me ajudar. Né? Nunca tive ninguém aqui na minha cidade para me ajudar. Na verdade, muito pelo contrário. Pessoas falavam, não falavam, mas pela aparência do rosto, quando eu falava que eu estava operando na B3, já vinha aquela expressão, né? Ixi, é furada, ih, é pirâmide, começar, e daí aquelas coisas, né? Então, voltando, né, gente, eu parei para pensar o que eu preciso. Eu preciso saber, né? Parar de comprar o negócio cair e vender o negócio subir. Como é que eu vou descobrir isso? Comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar, comecei a entender o preço, né? Conforme eu ia pesquisando, ia entendendo o preço. Então, com isso, eu comecei a descobrir momentum, a palavra momentum, né? Não sabia o que era, que é indicadores que rastreavam tendência, tá? Rastreavam a força, tá? Então, com isso me veio, tá? Com isso eu conseguia. Cadê a minha canetinha abençoada? Ela sempre some daqui, senhores. Tá aqui ela. Então, com isso, gente, eu aprendi a desenvolver essa trend aqui, tá? Ué, que estranho. Deixa eu fechar essa caneta aqui. Deixa eu fechar, fechei. Vamos abrir ela de novo. Epic Pen, senão eu pego o Point to Fix. Desculpa os problemas técnicos aqui, gente, tá? Agora sim, bombou. Não sei o que deu. Então, eu precisava comprar e saber que o mercado ia subir, né? Eu precisava vender e saber que o preço ia descer. Então, e saber que realmente quando eu pensasse em compra, era realmente a movimentação de compra e venda, movimentação de venda. Então, eu comecei a procurar essa questão de momento, indicadores que me falassem momento, em paralelo, uma guia, né? O que seria as guias, né? Seria uma média móvel, seria que me direcionasse, né, para uma tendência, por exemplo, tá? E aí eu comecei a descobrir a nuvem, né? Se você é meu seguidor lá no YouTube, você sabe que a gente tem aquela nuvem lá no gráfico de Renko, no operacional de Renko. E aí eu comecei a entender que a nuvem, quando o preço rasgava, voltava nela e segurava, era uma boa região para comprar. Em conjunto, né, a indicadores, a média móvel que mostrava a direção, era bem bacana, só que ainda tinha falhas, né? Falha de leitura de preço, falha de não saber o fluxo, tá? Então, eu comecei a estudar então essa questão de momento, né? Saber qual é o momento para comprar e o momento para vender. Comecei a estudar o preço, tá? E estudei muita coisa de price action. Só que hoje o que funciona realmente é topo, fundo, não é suporte e resistência, gente. É topo, fundo e pivô. Topo, fundo e pivô. É o que você viu no módulo de movimento, tá? E me diz para mim, depois de ter passado por aquele módulo, se realmente não é só topo, fundo e pivô, topo, fundo e pivô. Por que eu vou ficar operando em topo e fundo, topo e fundo? Não, espera romper e aí sim eu vou operar, tá? Então, tem lógica, tem nexo aquilo que eu falo para vocês aqui, beleza? Então, foi daí que eu criei tudo isso aqui, tá? E aí também tinha a questão de problema, né, do gráfico de candlestick, tá? Que eu não conseguia entender os padrões, cara. Dava o martelo, eu comprava no martelo, o negocinho um pouquinho, voltava e me estopava, né? E foi quando eu entendi que realmente o gráfico de candlestick, ele tinha muito pavio, muito pirulito, né? A gente fala, né? Muito pirulitão, muito pavio e pouco corpo, né?
ou alguns boxes gigantes, que é aquelas barras elefante, que muitos falam que tem que comprar em barra elefante, quando pelo contrário, às vezes é uma exaustão de um movimento, né? E existe uma absorção em cima também, e a gente vai comprar bem nisso, né? Então, não dava certo, não dava certo. Eu comecei a pesquisar Renkin Ashi, comecei a pesquisar Renko, comecei a pesquisar e o último gráfico que eu me deparei foi com o Renkin Ashi. O de pontos eu ainda não tinha gostado muito. O Renko, normalmente, quem sai de Kentucky vai para Renko, né? Porque ele é legal. Mas o Renko, né? Ele ainda tem alguns pirulitinhos também, alguns paviozinhos, tá? E ele não me mostra ranges, né? Ele faz um acima, um abaixo, um acima, um abaixo, né? Tem que ser bom para ver o range ali, né? E o gráfico de pontos foi quando eu decidi, cara, eu vou só mais operar gráfico de pontos. Pronto, deu, acabou, tá? Deu por hoje, né? Então, foi assim que eu criei todo o meu sistema, todo esse método aí, tá? Que está disponível para você, tá? Então, nós temos aqui um indicador que é de rastreamento de tendência, que vai me falar o poder de uma tendência, né? Não adianta aqui tá fazendo topo e fundo, mas aqui tá me dizendo que não tá com força, tá? Então é o conjunto da ópera que forma o operacional, que nós vamos estar passando dentro, um pouquinho dentro desse módulo, tá? Nós vamos estar passando um pouco num contexto inteiro, mas mais focado aqui no gráfico de pontos, tá? Aí, entendendo essa questão de topo, fundo e pivô também, tá? Então, é nesse gráfico que a gente vai fazer essa leitura. E eu precisava de um gráfico profissional para mim fazer o ponto de entrada. Entender um movimento mais limpo. Então, foi quando eu criei, né, o gráfico de pontos, né? Eu não criei, tá? Eu criei um método em cima do gráfico de pontos com base na banda de Bollinger, tá? E a banda de Bollinger, ela veio muito, gente, em questão a eu pesquisar conteúdos no YouTube também, tá? Então, num canal lá de Renko, eu encontrei uma configuração de banda que não é igual a essa nossa aí, tá? Uma configuração de banda que o cara falava que quando rompia a banda, voltava e segurava, ali era um pivô. Esses eram os pivôs de referência realmente, não qualquer coisa, qualquer topinho de rompimento, né, que seria um pivô, tá? Ou um fundo, né? Romper um fundo era um pivô, romper um topo era um pivô. Não, era realmente quando rompia a banda. E realmente, gente, depois que eu adaptei, só que lá ele operava Renko, né? E daí quando eu botei em gráfico de pontos, eu tive que dar uma ajustada nas configurações, tá? Da banda de Bollinger. É diferente da que eu aprendi nesse canal de Renko, que eu agora não lembro o nome. É Renko Chart, Renko Live, não sei, tá? Então, foi com isso tudo, com essa história toda que eu contei pra você. De repente tenha sido um pouco chato pra você essa história, ou não, né? Para você entender realmente de onde surgiu tudo isso aí. Não é inventação para pescar peixe para vender uma mentoria que não funciona, tá? Isso aqui tem uma história por detrás. Essa tela tem uma história por detrás, cara, tá? Então valorize essa história, tá? Então de repente você vai finalizar a mentoria, você vai pegar só uma dessas telas e você vai botar para o seu operacional, porque você também tem uma história, tá? Aí que tá. Nós somos pessoas diferentes. De repente esse método inteiro não vai servir para você, tá? Ou de repente vai servir totalmente. Você vai abandonar tudo realmente e vai focar só aqui junto comigo, tá? E como eu falei, de repente você já tem algumas outras ferramentas que você usa e para você foi a cereja do bolo, esse módulo vai ser a cereja do bolo para você também, de gráfico de pontos. Aí você vai sacar fora esse aqui, vai sacar fora o de trend e vai ficar só com o de pontos. Você tem uma história também, tá? Assim como eu tenho história, eu contei para você aqui essa história, tá? Você também tem a sua história, tá? Eu quero muito que realmente você, né, opere da nossa forma e tal, mas se não for, beleza, tá? Então, nós rastreamos a tendência aqui, a força da tendência, nós identificamos realmente quando o preço está lateral ou não, né? A gente já aprendeu no módulo de movimento. E aqui a gente vai pegar o ponto de entrada. Pô, Cris, você não falou da regra de cor, né? Tem uma regra de cor na trend, tá? Que é a Holy Force e a Holy CD, que são, né, regras de cores de fluxo, tá? Me ajudando, né, a identificar que realmente aquela tendência ela tem fluxo, beleza?
Olha só, novidades surgindo, tá? Que aquela tendência tem fluxo. E aí quando eu faço uma análise aqui da tendência, opa, tá tudo verde, tá tudo apontando para cima, tá? Aqui rompeu um pivô de alta, já tá testando, já tá começando a subir de novo. E aqui, daí a gente tem a nossa regra de coloração Rowley, que é uma regra com base em agressão, em fluxo, em MACD, tá? É uma regra de fluxo, gente. E aí quando ela tá verdinha, quando todo o contexto o conjunto da ópera estão verdes, tá? Significa que a minha leitura está certa. Então, eu unifiquei tudo, tudo se encaixa, tá? Porque eu precisei passar toda essa história que eu contei para você aí agora, tá? Então, essa é a lógica do operacional, tá? Não comprar o negócio descer, tá? Ou se comprar e descer, vai acontecer, da gente tomar um stop ou outro, mas tem um risco pequenininho, tá? E sempre um alvo maior, beleza? Então, essa foi a história. A gente vai, a partir da próxima aula, falar um pouquinho sobre algumas coisinhas antes da gente realmente começar no gráfico de pontos, tá? Eu vou ficando por aqui.